Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos. Hoje nós vamos mergulhar na obra de um dos pilares da pedagogia brasileira, que é Cipriano Carlos Lucchesi. Então, se você é estudante de licenciatura, esta aula ela vai te ajudar a entender que avaliar é, antes de tudo, um ato de investigação e não de julgamento. Para você que é concurseiro, Cipriano Carlos Lucchesi, ele é um autor que define as fronteiras entre o ato de examinar e o ato de avaliar, uma das distinções mais cobradas em provas de prefeituras e também de estados. E para você que é professor, Cipriano Carlos Lucchesi, ele oferece um caminho para transformar a sala de aula em um espaço de sucesso, onde o erro ele deixa de ser motivo de castigo e passa a ser um trampolim para o salto de aprendizagem. Então, nesta aula, nós vamos entender por que, segundo Lucchesi, a nossa escola mais examina do que avalia e como nós podemos quebrar esse ciclo para construir, então, uma prática verdadeiramente democrática e inclusiva. Vamos juntos? Para entendermos Lucchesi, nós precisamos compreender que ele se posiciona contra um modelo de sociedade que ele chama de modelo burguês. Nesse modelo, a escola ela funciona como uma peneira. Ela serve para selecionar os melhores e excluir os demais. Lucchesi argumenta que a nossa prática atual ela é herdeira de tradições rígidas, como o Ratio Studiorum dos jesuítas e também a didática magna de Comênio. Historicamente, nós somos treinados para examinar. O exame ele é pontual, focado no passado e serve para classificar o aluno entre aprovado ou reprovado. Cipriano Carlos Lucchesi, ele rompe com essa visão e propõe uma avaliação diagnóstica. Um instante, deixa eu ajustar aqui. Opa, problemas técnicos. Então, ele propõe uma avaliação diagnóstica. Enquanto o exame ele é algo excludente, a avaliação ela se torna inclusiva. Enquanto o exame ele usa o erro para punir, a avaliação ela vai usar o erro como uma pista de algo no processo que precisa ser visto e ajustado. Então, a base filosófica de Lucchesi é a ideia de que o ser humano ele não nasce pronto. Somos seres em constante construção. E ele recorre até conceitos da física, como o princípio de Heisenberg, para discutir a relação entre clareza e exatidão na aprendizagem. Em termos pedagógicos, Lucchesi nos diz que o ato pedagógico ele é um algoritmo de 3 partes, que implica planejar, que é definir onde nós queremos chegar, os nossos desejos, né? Executar, que é realizar a ação com o aluno, e o terceiro, que é avaliar, então você investiga se o que executamos nos levou ao objetivo planejado. Se o resultado da avaliação mostra que o aluno não aprendeu, o algoritmo ele não para. Ele exige o quê? Uma tomada de decisão. Então, o professor, como o adulto dessa relação, ele oferece novos investimentos e também novos caminhos até que o sucesso ocorra. Então, avaliar para Lucchesi é um ato amoroso, e não no sentido romântico, mas no sentido de acolher a realidade do aluno sem julgamentos prévios para então transformá-la. E nós podemos trazer tudo isso para um sentido metafórico. Quando a gente fala em planejar um roteiro de viagem dentro do campo educacional, né, que eu acredito que todos os dias é como se fosse uma viagem diferente para algum lugar, quem organiza essa viagem, que é o professor, ele precisa desses 3 passos
que Cipriano Carlos Lucchesi traz, né? Esses algoritmos de três partes, que inclui o planejamento. Então, você vai planejar aonde nós iremos, né? Olha, criançada, hoje nós iremos à praia. Exemplos metafóricos. Então, hoje nós iremos à praia. E lá na praia nós vamos visitar tal parte, e nessa parte nós vamos descobrir que tem pedras, então nós vamos olhar os tipos de pedras que tem ali, quais são os tamanhos delas, enfim, vamos explorar aquele lugar. E durante essa exploração, a gente vai descobrindo o que mais interessa para cada um. O outro descobriu lá que entre as pedras mora ali um caranguejo, uma família de caranguejo, então a gente vai ver os caranguejos, falar sobre eles, experimentamos carne de caranguejo, ou não experimentamos, enfim. Você vai planejando todo esse roteiro, definindo onde você quer, né, chegar, qual que é o objetivo de vocês que é ir à praia, o que vocês vão executar quando vocês chegarem ali, então o professor e o aluno, eu vou direcionar eles para aquele lugar, e mostrar o que eu já sei dali, o que eu, enfim, mostrar para que eles conheçam aquele local que foi visitado. Ou eu vou permitir em alguns momentos que eles explorem ali, descubram coisas novas e eles possam me contar o que tinha ali naquele lugar que eu não vi, que eu não sabia, né? Porque a gente descobre muitas coisas. Por mais que nós sejamos educadores, estamos constantemente aprendendo. E os nossos alunos trazem pra gente conhecimentos que muitas das vezes a gente não tinha, sabe? Você descobre coisas também que é normal, coisas simples, que você nunca parou para pensar, você começa a observar naquele momento e é sempre um constante aprendizado, a gente evolui com isso também. Então, fez esse segundo passo da execução, o terceiro passo é a avaliação. Então, você vai investigar se tudo que você executou, tudo que vocês fizeram ali, todas as práticas, fez com que a sua viagem, né, a viagem que vocês tiveram para a praia, esse roteiro que você planejou, foi bem aceito e bem realizado, teve sucesso. Então você vai dizer, caramba, né, então temos vários registros aqui, os alunos gostaram muito do que eles viram, descobriram outras coisas. Eu pude ver que ali também tinha uma parte que era de areia e não só pedra. Enfim, você consegue, através dessa avaliação, descobrir no que seu aluno avançou, o que ele mais gostou daquela aventura, o que não agradou para ele. E tudo isso são pistas que te ajudam, de alguma forma, a conduzir melhor o seu trabalho. Porque você descobre, e não é um bicho de 7 cabeças, mas você descobre ao longo de todo esse processo o que se torna mais fácil de ser trabalhado. E quando a gente fala mais fácil, a gente não fala mais simplório, menos planejado ou algo feito sem preocupação, sabe? Não, a gente fala de algo que facilita porque vocês conhecem, vocês se conhecem, sabe o que um gosta, o que não gosta. E tudo isso dentro do processo de aprendizagem, principalmente quando a gente traz isso para a educação infantil, a gente sabe o quanto esse ato, né, de avaliação, ele é importante, mas não uma avaliação para sentido de nota ou classificação, e sim no sentido de compreensão de quais são as necessidades ali que envolvem e como você pode, com a sua experiência, ajudar esses alunos a avançar e também ser ajudado por eles de alguma forma aprendendo coisas novas. Então, se o ato da avaliação, ela mostra que o aluno não aprendeu, esse algoritmo ele vai continuar trabalhando. Então, você foi lá e você não conseguiu mostrar para as crianças naquela praia aquela parte que tinha pedras, você vai planejar uma outra visita. Então, você fala, olha, criançada, não deu pra gente explorar toda a praia, não deu pra gente comer camarão, enfim. Mas a gente vai fazer isso em um outro momento. E aí você percebe quais foram as dificuldades daquele momento e você coloca para ser feito em um outro momento posteriormente. Às vezes, não vai ser da forma como você pensa que será lá na frente, né? Como um planejamento. E é por isso que o planejamento ele tem que estar sempre aberto. Porque às vezes você vai perceber que em determinados momentos aquele aluno ele conseguiu adquirir aquela habilidade que não foi aprendida anteriormente na proposta que havia sido feita, mas que em algum momento no decorrer das suas aulas, no decorrer das interações,
ele desenvolveu aquilo sem que você precisasse planejar intencionalmente, né? Só que esse algoritmo, ele exige do professor uma tomada de decisão. Então, enquanto o adulto dessa relação, você precisa oferecer novos investimentos, novos caminhos, até que esse aluno consiga se desenvolver. Então, esse é um ato de amor, é você olhar para a situação e falar assim, peraí, esse aluno não está se desenvolvendo. Então, de que forma que nós podemos trabalhar? E quando a gente traz isso para uma realidade de sala de aula, que são inúmeros alunos ali, parece que tudo isso se torna mais difícil, né? Fica muito mais complicado a gente conseguir observar. Só que quando a gente sabe, tem intencionalidade na nossa observação, ela se torna mais fácil. Então, vamos continuar aí entendendo e mergulhando dentro da teoria de Cipriano Carlos Lucchesi, para que a gente possa entender essa lógica interna do ato de avaliar. Nós vamos entrar agora no coração do pensamento de Cipriano Carlos Lucchesi. Então, para entender a avaliação sob sua ótica, nós precisamos compreender que ele não discute apenas métodos, mas a natureza do ato pedagógico. Lucchesi ele vai propor, então, que o ensino ele não é um emaranhado de atividades soltas, mas um algoritmo rigoroso. Então, imagine uma engrenagem com 3 dentes fundamentais. O primeiro dente dessa engrenagem é o planejamento, né? O momento do desejo, onde nós queremos chegar. Sem objetivos claros, a avaliação ela vai tornar-se uma arma arbitrária. Então, pode ser que você atinja locais que você não gostaria, né? A segunda parte da engrenagem é a execução, é a ação mediada. E a terceira parte é a avaliação. E aqui está o rigor. Para Lucchesi, avaliar é um ato de investigação. E investigar significa coletar dados com clareza para saber se a realidade, ou seja, o que o aluno aprendeu, coincide com o planejamento. Então, ele está aprendendo aquilo que você está planejando ensinar para ele? Agora vamos subir um pouquinho de nível. Lucchesi, ele faz uma diferenciação que é ouro. Para a sua formação acadêmica e para provas de alto nível, tenha sempre em mente que verificar não é avaliar. Verificar é um ato estático. Você olha para o resultado, atribui uma nota e encerra o processo. A verificação para no é. Por exemplo, o aluno tirou 5, ponto final. Avaliar é um ato dinâmico e propositivo. A avaliação, ela começa onde a verificação termina. Ela olha para o e pergunta: o que faremos para que esse aluno chegue ao deve ser? Então, avaliar exige obrigatoriamente a tomada de decisão e o novo investimento. Então, você verifica, está aqui. A partir daqui, eu vou avaliar. Então, vamos sair daqui e vamos para cá. Essa é a tomada de decisão e aí você entra no planejamento e em todos os passos que decorre dele. Muitos professores acham que ludicidade é apenas brincar. Só que Lucchesi, ele aprofunda isso radicalmente. E a gente vai entrar nisso para que vocês entendam por que a ludicidade ela é importante quando a gente fala de avaliação. Para Cipriano Carlos Lucchesi, a ludicidade é um estado de consciência plena. É quando o sujeito ele está por inteiro naquilo que ele faz, sem divisões internas. E a conexão é brilhante. Só existe a avaliação mediadora se houver um estado lúdico de entrega entre o professor e o aluno. E olha só, por que isso, né? Se o ambiente ele é de medo, a consciência ela vai se fechar e a aprendizagem ela será bloqueada. O ato de avaliar deve ser, portanto, um ato de acolhimento da realidade do outro, sem julgamentos prévios. E Lucchesi ele utiliza uma metáfora poderosa. O erro ele deve ser visto como um trampolim. E na lógica tradicional, o erro ele é fonte de castigo e vergonha. Já na lógica de Lucchesi, o erro ele é uma discrepância pedagógica.
Ele indica exatamente onde o professor ele precisa intervir. Como ele próprio afirma, o professor ele deve ser o adulto da relação. E isso significa ter maturidade de confrontar o aluno com o que ele ainda não sabe, mas sem desqualificar esse aluno como sujeito. É o que ele chama de nutrição e confronto. Eu nutro o aluno com novos conhecimentos e o confronto com a necessidade de superação. Então, explicando aí, sintetizando essa parte da ludicidade dentro da avaliação, nós temos a ludicidade como um princípio formativo que permite ao professor abrir mão do controle absoluto para dar espaço à autoexpressão do aluno. Então, ao transformar a sala de aula em um ambiente lúdico, ou seja, de entrega e aceitação, o ambiente ele deixa de ser fonte de castigo e passa a ser fonte de virtude, né? Então, avaliar lúdica e amorosamente é garantir que o aluno tome posse de si mesmo como um sujeito autônomo. Avançando um pouquinho agora em nossa jornada, nós precisamos entender como a obra de Lucchesi ela é lida hoje pelos pesquisadores e como ela resiste ao tempo. É muito comum ouvirmos críticas à forma como ele ataca o termo exame, e aqui entra uma discussão acadêmica fascinante que você precisa dominar. Autores como Carregari e Romão, em estudos bem recentes de 2024, apontam o que eles chamam de uma inversão de valores na fala do Lucchesi. Eles provocam a pensar a seguinte: na medicina, um exame é algo extremamente positivo, pois é ele que permite ao médico diagnosticar uma doença e salvar uma vida. Então, por que na educação o exame virou esse monstro seletivo? E aí fica essa pergunta para você também, né? Já deixa aqui nos comentários o que você acha dessa pergunta provocadora feita por esses pesquisadores. Essa crítica é profunda porque ela nos obriga a olhar para além das palavras. O que Lucchesi combate não é o ato de examinar em si, mas a intenção política por trás dele dentro da nossa sociedade. Quando ele critica os exames, ele está criticando uma escola que parou no tempo, que usa a prova como um muro e não como uma ponte. E entender essa crítica acadêmica, ela é fundamental para que você não repita apenas que exame é ruim e a avaliação é boa, mas que você compreenda que a diferença ela reside na finalidade. O exame médico ele vai buscar a cura, enquanto o exame escolar tradicional, infelizmente, muitas vezes busca a exclusão. E se engana quem pensa que Lucchesi é um autor do passado. As atualizações mais modernas da sua teoria, como as propostas por Sousa agora em 2024, estão conectando o pensamento dele até com conceitos da física moderna e do indeterminismo. E pode parecer complexo, mas a ideia é revolucionária e muito prática. A aprendizagem não acontece em uma linha reta, onde você ensina A e o aluno aprende A imediatamente. O ser humano é complexo e imprevisível. Por isso, a avaliação diagnóstica de Lucchesi, ela se encaixa perfeitamente no uso das novas tecnologias, como plataformas de análise de dados. E hoje nós conseguimos usar algoritmos para perceber em tempo real onde o aluno se perdeu, permitindo que o professor intervenha na hora certa, respeitando esse ritmo que não é fixo, mas é cheio de idas e vindas. No entanto, como professores pesquisadores, nós também devemos ter um olhar atento aos limites. Algumas resenhas críticas apontam que, em suas obras mais recentes, Lucchesi por vezes assume uma postura quase essencialista, como se houvesse uma verdade única e absoluta sobre o ser humano. Há também debates sobre como ele aborda a educação infantil, onde alguns pesquisadores sentem um resquício de uma visão mais assistencialista, que foca mais no cuidado
do que na especificidade do desenvolvimento pedagógico da criança pequena. Então, conhecer esses pontos de tensão não diminui as obras de Lucchesi, muito pelo contrário, nos dá a maturidade necessária para filtrar o que há de mais potente em seu pensamento, que é a urgência de uma avaliação que acolha, e adaptá-lo com rigor para as salas de aula do século XXI, junto aí em concordância com outros autores que trazem outras visões que não tem problema nenhum serem aí organizadas e encaixadas de forma a atender melhor às necessidades dentro da sala de aula. E agora que nós entendemos aí as bases e as críticas, eu quero que você se imagine dentro de uma sala de aula real, vivenciando o que Lucchesi chama de investigação da realidade. Vamos pensar, por exemplo, em uma aula de matemática. Muitas vezes, o erro de um aluno em uma equação é visto apenas como um ponto negativo, um zero que encerra o assunto. Mas para o professor que pratica a avaliação diagnóstica, esse erro ele se torna um convite. Então, em vez de apenas dar a nota, o professor ele senta ao lado desse aluno e pede que ele explique o caminho que a sua mente percorreu. Nesse momento, você não está apenas corrigindo um exercício, você está investigando a lógica desse aluno. Talvez ele tenha dominado a equação, mas falhou em uma regra básica de sinal. E quando você identifica esse desvio exato, você não pune esse aluno com uma nota baixa definitiva. Você reorienta o ensino ali mesmo e oferece um novo exercício, uma nova oportunidade. E isso também se encaixa quando a gente faz uma mediação por pares, que infelizmente muitos professores não recorrem a esse tipo de avaliação, que é extremamente fundamental e extremamente potente. Se você tem um aluno com dificuldade na sala, você pode observar um aluno que teve mais facilidade, e se esses alunos eles conseguem encontrar uma linguagem bacana entre eles, colocar um ao lado do outro e pedir que esse aluno que tem mais facilidade pergunte para aquele que errou por quê que ele errou, qual foi a lógica dele. Aí esse aluno vai explicar para o outro aluno, e esse aluno de alguma forma vai entender o erro dele e falar, olha aqui, foi aqui que você errou. E aí ele vai ensinar. Isso não é entregar o seu trabalho na mão de outro aluno. Isso é mediação pedagógica. Isso é evolução. Isso é aprendizagem. Isso é ensino. Porque esse aluno que errou, ele vai aprender, e esse aluno que ensinou aprende mais ainda, porque estava ensinando outro aluno aquilo que ele já sabe. E toda vez que compartilhamos o nosso conhecimento, aprendemos mais ainda. Então você, enquanto professor, toda vez que ensina, você também está aprendendo. Porque não deixar o seu aluno, que tem mais facilidade, também exercer essa prática, vai torná-lo melhor do que ele já é. Isso vai contribuir para que o desenvolvimento da sala ocorra de forma mais prazerosa. E isso vai fazer com que aquele aluno que teve dificuldade tenha alguém ali auxiliando com muita facilidade e talvez numa linguagem que eles consigam se comunicar muito melhor do que a nossa como professor. Terá momentos em que a nossa linguagem, ela vai ter, por sermos mais adultos, mais experientes, uma hora que ela pode encontrar alguma barreira e não atingir aquele aluno. E você vai explicar uma, duas, três, quatro, forma A, forma B, forma C, forma D, e parece que não vai entrar na cabeça daquele aluno. Mas se ele for ensinado talvez por outro aluno, aquele outro aluno por ser da mesma faixa etária, por estar no mesmo nível de aprendizagem, por mais que tenha alguns conhecimentos mais elevados, vai encontrar uma linguagem mais acessível. Então, essa é uma forma muito bacana de aprendizagem e torna o ambiente da sala de aula muito mais acolhedor, muito mais solidário e muito mais evoluído, porque eles se autoajudam. Então, é isso que Lucchesi quer dizer quando ele afirma que o erro deve ser fonte de virtude, porque ele é o ponto de partida que nos mostra exatamente onde o sucesso da aprendizagem ainda não aconteceu. E essa mesma postura, ela muda completamente o clima de um dia de prova. Todos nós já sentimos aquele frio na barriga de uma prova tradicional, onde o professor ele age como um vigilante pronto para pegar o deslize do aluno. Aí Lucchesi lhe propõe o oposto, a prova sem medo.
Então, imagine um cenário onde o professor, ao perceber uma turma ansiosa, ele adota um tom de acolhimento. Ele esclarece os enunciados, circula pela sala sendo um suporte. Está precisando de alguma ajuda? Né? Tá tendo alguma dificuldade? Tá conseguindo entender? Olha, se precisar, você me pergunta. E aí, ele circula como alguém que está oferecendo apoio e não como alguém que está oferecendo ameaça, vendo se você não está fazendo algo de errado. Se o aluno entrega o teste e logo em seguida ele percebe que se enganou por uma distração, um professor luquesiano ele permitiria que esse aluno retomasse o trabalho. Então volte lá, refaça. Ó, silêncio só, tá? Mas vai lá e refaz o que você fez. Se quando ele chegar, você vê que ele colocou errado, isso já aconteceu comigo. O aluno falou, não, eu não vou entregar agora não, eu vou arrumar aqui. E ele foi, arrumou. Quando eu fui corrigir, eu vi que ele tinha feito certo e depois ele corrigiu e fez errado. E aí eu perguntei para ele e falei, olha, mas eu vi aqui que você apagou o que você tinha feito anteriormente. Só que se eu te contasse que o que você fez anteriormente estava certo. Aí ele abriu os olhos e falou assim, verdade. Eu falei, exato, mas por que que você quis mudar? Aí ele foi, me explicou por que que ele quis mudar. E aí eu fui e expliquei, viu, sua lógica estava certa. Tá, então você não pode deixar o medo, a insegurança de estar errado, tomar, porque às vezes você pode estar certo. E a sua insegurança faz com que você volte atrás e faça errado. Então, ó, da próxima vez, pense um pouquinho e não refaça. Não refaça de momento. Se você achou que você fez lá e estava certo, confia. Se tiver errado, aí eu vou falar para você que tá errado e você vai lá e corrige, não tem problema, né? A gente tá aqui para isso, para aprender. Então, da próxima vez você confia. E por incrível que pareça, nas próximas avaliações que eram feitas, ele tinha muito mais segurança. E ele foi se desenvolvendo com muito mais segurança. E eu comecei a perceber, a partir daquilo, que quantas outras vezes ele tinha feito isso por insegurança. Ele tinha errado porque ele não confiava na primeira intuição que vinha aí, na primeira resposta que vinha ali para ele. Então, não era erro, ele não era que ele não sabia o conteúdo. Ele só era inseguro quanto aquilo que ele sabia. E esse medo, de alguma forma, externalizava na avaliação. Isso é muito interessante, né? Então, isso não é dar uma colher de chá para o aluno, né? Falar, não, você tá deixando, o aluno faz isso e aí ele se torna um aluno que vai sempre estar corrigindo e mudando. Não, a gente precisa entender primeiro, né? A gente não vai fazer isso em todos os momentos e para todos os alunos, a gente vai fazer uma avaliação. E quando a gente encontra o erro na avaliação, a gente vai lá e tenta de alguma forma mostrar para aquele aluno um outro caminho, né? Uma outra forma. Porque o nosso objetivo final, ele não é medir quem é mais rápido ou quem está mais calmo sob pressão, mas sim garantir a demonstração do saber. A avaliação, ela serve ao aprendizado e não o contrário. Por fim, precisamos falar sobre como isso impacta o seu planejamento de forma radical. Muitas vezes, nos sentimos presos a um cronograma rígido, sentindo que precisamos vencer aquele conteúdo que foi colocado ali. No entanto, se ao avaliar uma unidade de história, você percebe que a maioria da classe não compreendeu a relação entre os conceitos centrais, a atitude ética de Lucchesi, ela vai exigir que você não pare. Perdão, ela vai exigir que você pare. Porque não faz sentido avançar sobre um terreno que ainda não está firme. Então, se aqueles alunos, a maioria, ainda não conseguiu entender, não faz sentido você avançar para um outro conteúdo e deixar aqueles alunos com dificuldade. Então, nesse momento, o planejamento ele dobra diante da realidade. Você interrompe a execução do plano original, replaneja a semana com novas estratégias, talvez trazendo a ludicidade e a entrega plena que nós discutimos antes, e só aí você avança quando o diagnóstico da avaliação indicar que os alunos estão prontos. Isso é viver o algoritmo de planejar, executar e avaliar como um ciclo vivo,
onde a avaliação ela não é o ponto final, mas o GPS que recalcula a rota, sempre garantindo que ninguém seja deixado para trás. E para encerrarmos a nossa jornada por Cipriano Carlos Lucchesi, precisamos responder à pergunta fundamental: como essa teoria se traduz em sucesso na sua carreira e na sua prática diária? Se você está se preparando para concursos, você precisa estar atento a um paradoxo que o próprio Lucchesi ele vai apontar. Ele é muito crítico em relação a provas e exames de seleção, como o Enem ou concursos públicos, assim como outros autores também criticam, porque ele entende que esses processos são, por definição, excludentes e classificatórios. Exatamente o oposto do que ele defende para a sala de aula. No entanto, para ser aprovado e ocupar o seu lugar na rede de ensino, você deve dominar a base de Lucchesi, que ajudou a moldar tudo isso. Quando as bancas de concurso citam a LDB ou a BNCC, falando sobre a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, elas estão bebendo diretamente da fonte lucchesiana. O seu olhar, na hora da prova, ele deve buscar palavras-chave como processual, diagnóstico, inclusivo. Então, o segredo para o concurseiro é entender que, na teoria de Lucchesi, a avaliação nunca é o fim, mas sempre um meio para o sucesso de todos. Já no campo da produção acadêmica, se você está escrevendo TCC, um artigo, o pensamento de Lucchesi, ele é solo firme para discutir a ética e a política na educação. Ele nos ensina que a avaliação ela não é neutra. Então, se você está preparando uma apresentação de seminário para sua faculdade, se você vai escrever algum trabalho, use Cipriano Carlos Lucchesi para discutir ética e política na educação. Fale sobre a LDB, fale sobre a BNCC, tudo isso vai deixar o seu trabalho fortalecido, vai trazer embasamento e vai te dar aí um conhecimento, não só para você colocar no seu trabalho, mas quando você for apresentar, ter segurança daquilo que você está falando e mostrar o rigor aí e a completude do seu conhecimento. Quando você avalia, você está fazendo uma escolha política. Ou você usa o seu poder para excluir e rotular, ou você usa o seu poder para acolher e transformar. E é por isso que ele insiste tanto na ideia do professor como adulto na relação. Aquele que tem maturidade de oferecer nutrição e confronto. Ou seja, você acolhe o que o aluno é, mas não deixa onde ele está. Você o confronta com conhecimento para que ele possa saltar para o próximo nível. E essa é a essência de uma pesquisa qualitativa de impacto. Analisar como o ato amoroso de avaliar rompe com a frieza dos números. E nas discussões dentro da escola, ou no seu PPP, ou nas reuniões de planejamento, se você é da gestão, supervisão, a aplicabilidade de Lucchesi, ela aparece na gestão da aprendizagem. Então, não se trata apenas de preencher o sistema de gestão pedagógico com notas, mas usar esses dados que você está ali observando, que você está identificando, através do trabalho dos seus professores, das documentações que os seus professores entregam e também das avaliações que eles fazem com os alunos, usar esses dados para uma autoavaliação institucional e dizer: será que a nossa escola ela está realmente avaliando ou apenas examinando os alunos? O sistema de gestão, ele não deve ser um depósito de burocracias, mas um diário de bordo das nossas intenções pedagógicas. Então, Lucchesi, ele nos provoca a uma mudança de cultura, que é a saída de uma pedagogia de repetência para uma pedagogia de permanência e de sucesso. Então, para finalizarmos, eu quero que você guarde essa síntese. Avaliar para Cipriano Carlos Lucchesi é um ato de coragem. É a coragem de olhar para o erro sem o desejo de punir. A coragem de replanejar quando o caminho não está funcionando e a coragem
de tratar cada aluno como um ser em construção. A avaliação é um ato de investigar a realidade para poder agir sobre ela. É trocar a ameaça pelo acolhimento e a exclusão pela amorosidade técnica. Então, que esta aula não seja apenas um conteúdo para a sua prova, mas um convite que, para partir de amanhã, você seja um professor que usa a avaliação como uma ponte para o futuro de seus alunos. Então, vejo vocês em outra aula na nossa sala de estudos. Obrigada pela companhia e nos vemos numa próxima aula. Até mais!